Não faltará, não. Não faltará. O Senhor é meu pastor. O Senhor é meu pastor. Vamos então já ler a palavra, meus amados. São Lucas, capítulo 17. Tá? Abra a Bíblia aí. Tá? Enquanto vocês acham aí, Lucas, capítulo 17, eu quero agradecer, primeiramente pela vida de vocês, pela presença de vocês aqui nessa noite, tá? E pela ajuda de vocês que tem ajudado a gente a manter o aluguel em dia. Amém? Que Deus abençoe. Estamos lutando aí para pagar o aluguel no mês de fevereiro, né? Eu creio que Deus vai nos dar a vitória. Amém? Então tá bom. Isso é melhor. Mas dando glória a Deus aí. Então tá. São Lucas capítulo 17. Aí os irmãos nos ajudem a divulgar, principalmente todos os cultos são importantes, né? Segunda e todos, enfim, mais 2 eventos aí próximos que serão na próxima sexta, o culto das crianças e por ser um culto de ensinamento não só para as crianças, mas para os pais, traga seus filhos, tá? E também esse culto do peixe que será no outro sábado, né? Se não me engano, 24, né? 24. Então vamos lá. Quem achou, diga amém. Eu vou ler um versículo, porque é que o Espírito Santo trouxe ao meu coração, tá? Eu vou ler o versículo 32, tá? Vamos lá então. São Lucas 17, 32. Quem achou, diga glória. Quem está procurando, diga aleluia. Tem bastante gente procurando. Eu vou esperar só mais meia hora. Vocês acharam? Então vamos lá. Acharam? Quem não está com a Bíblia, 2 opções. Ou encosta quem está, ou ouça com bastante atenção esse versículo, tá? Que nós vamos ler aqui. É um versículo apenas. São Lucas, capítulo 17, versículo 32. Isso, agora já acharam, né? Fica tudo quietinho, sem se folhar. Daqui a gente escuta vocês esfolhando a Bíblia. Quando vocês param, é porque acharam. Então vamos lá. Diz assim: lembrai-vos da mulher de Ló. Agora vocês vão repetir o versículo. Lembrai-vos. Ixi, você não jantou, não? Eu também não. Então vamos lá. Lembrai-vos da mulher de Ló. Como que era o nome da mulher de Ló? Alguém sabe? Não aparece, né? Vamos lá então. Levanta as mãos para o céu. Diga assim: reunimos-nos aqui para glorificar ao Rei Jesus. Reunimos-nos aqui. Para quê, igreja?
Senhor, um papo. Amados irmãos, nós vemos aqui nessa noite um versículo em Lucas 17:32, onde 3 palavras, falando em palavras concretas, 3 palavras somente aparecem. Eu acredito que se não é o mais, é um dos menores versículos da Bíblia, quando tem menos palavras, Lembrai-vos, aí mulher e Ló, Na verdade, o nome dela não aparece, aparece o nome de Ló, Mas aqui Jesus está chamando a atenção para a esposa de Ló e não para o Ló. Não foi isso que ele disse? Lembrai-vos da mulher de Ló. Vamos falar assim, lembrai-vos da mulher do fulano de tal. Está falando da mulher, porque muitas das vezes o fulano de tal é mais conhecido, mas o exemplo em questão é o da mulher. Qual foi o exemplo, falar em exemplo, da mulher de Ló? Por que Jesus não falou assim, lembrai-vos do Ló? Lembrai-vos dos filhos, ou das filhas, enfim, dos gêmeos. Ele disse, lembrai-vos da mulher de Ló. Então, nesse versículo aqui, Jesus está focando, ou está chamando a atenção, a minha, tua, daquele povo, para a mensagem que a esposa de Ló transmitiu através do seu procedimento. Tá? Para quem não sabe, eu creio que a grande maioria que sabe da destruição de Sodoma e Gomorra, que era exatamente onde Ló e a sua família habitavam, lá em Gênesis, aqui no mesmo, ou melhor, lá no livro de Gênesis, no início, aqui nós estamos vendo em Lucas, que citou lá, o primeiro livro, mas lá no livro de Gênesis, no capítulo 12, nós vamos ver a chamada de Abraão. Aí vai seguindo, daqui a pouco Abraão já está saindo, porque ele foi chamado para sair, ele está saindo e ele leva Ló. Chega na altura, há uma confusão, estou só dando uma meditada na história, mas já vamos chegar ao versículo. E não comportou. O número de, não só gente que saiu com Ló e Abraão daquele país era tão grande, tão numeroso, que não havia espaço para o gado ou as criações de Ló e de Abraão. E aí o que eles fizeram? Olha, vamos ter que dar um jeito. Não dá para andar todo mundo junto, porque está virando tumulto isso aqui. Então nós vamos ter que apartar. Se você escolher para cá, eu vou para lá, mas a gente tem que espalhar esse povo, porque senão vai dar briga. E está havendo, a Bíblia relata que está havendo uma dissensão entre o povo já, por falta de espaço. Muita gente. Então, resumindo, Abraão vai para um lado e Ló segue para o lado contrário. O lado que o Ló escolhe é exatamente aonde habita os povos de Sodoma e Gomorra. Então, Ló se instala ali, ele olha e vê tudo bonito, uma cidade bem formada, e ele acha por bem de se instalar ali, naquela cidade, certamente em muitos campos verdejantes. Ele já viu meio que o seu gado passar bem, e ali ele se instalou. Não sabemos exatamente por quantos dias, quantos anos ele ficou ali, mas ele ficou ali, ali a sua família foi crescendo, mas o lugar aonde ele habitou era um lugar, pense em um local onde você fala, meu Deus, deve estar irado que dali não é digno de alguém morar ali ou passar próximo, habitar ali, não tem, aquele local é terrível. Então eu estou citando isso para retratar a situação da cidade de Sodoma. Era terrível o ambiente. E aí, Deus, como ele é longânimo, mas também ele chega num ponto que ele bate o martelo e diz, não chega.
Tá? Então Deus, ele dá tempo para o arrependimento, ele orienta, ele adverte, mas chega uma hora que Deus fala, quer saber? Não tem mais jeito, eu vou ter que punir tal cidade, que foi o caso de Sodoma e Gomorra. E aí Deus decide que ele vai destruir aquela cidade. Aí o Abraão, porque quando Deus decide que ele vai destruir, ele revela para Abraão. Ele não revela até então para Ló, ele revela primeiro para o Abraão. Abraão ora a Deus, pedindo para que Deus livre o injusto. Então Abraão, ele não acha justo que os justos que habitavam na cidade perecessem junto com os ímpios. Aí Abraão, ele ora a Deus, e Deus ouve a oração de Abraão, e ele diz, então eu vou tirar o injusto da cidade. E a gente vê que os justos que Deus vai tirar era a família de Ló. Então isso quer dizer que o resto estava virado, a coisa estava feia. Se eu for aqui tentar fazer uma lista de pecados, e de faltas, e de falhas, e de transgressões que aquele povo fazia, faltava espaço. Tudo que você possa imaginar, e nem imagine, coisa que não presta, acontecia naquela cidade. Para Deus chegar no ponto e falar assim, pode mandar fogo e destruir. Fogo com enxofre, tá? Só um detalhe falando com enxofre. O fogo era suficiente para destruir, mas veio fogo e enxofre. O enxofre demonstra e revela a ira de Deus. Por quê? Porque muitas vezes a gente fala assim, Deus mandou fogo e enxofre. A gente não para analisar, mas por que o enxofre, se o fogo já era mais do que suficiente? O enxofre, ele age, se você pesquisar, você vai ver, é como se fosse aparentemente uma pedra, ele não é uma pedra. Só que o fogo, ele bate no enxofre, cai enxofre e fogo, e ele fica aceso, e ele fica ali por um tempo aceso, e ele vai queimando aos pouquinhos. Então, fogo e enxofre era para destruir, era para virar cinza, era para não sobrar nada. Para tentar assim diferenciar o fogo do fogo com enxofre, seria como você pegar fogo e botar no papel, pá, queima rápido. Você pegar fogo e botar na lenha, demora mais, sim ou não? Então, fogo com enxofre, fogo mais demorado. Então, ou seja, resumindo, demonstra a ira de Deus, era para virar pó a cidade. Mas Deus nunca executa a justiça sem antes, porque ele não é injusto. Deus nunca executa a justiça sem antes advertir, alertar, orientar, ensinar. Ninguém pode falar assim, Deus foi injusto comigo. Por exemplo, caso hoje, fala-se muito a respeito de arrebatamento, da volta de Jesus. E quem olha, eu acho difícil. Eu acho, com certeza tem, mas é raridade uma pessoa nesse mundo que não sabe, que já não ouviu falar. Jesus vai voltar. Porque está na internet, está no rádio, está em todos os meios de comunicações, está na Bíblia, prega-se na igreja, todo lugar tem, enfim. Então, é Jesus já alertando, é Jesus falando. Aí cabe a nós acreditar, sim ou não? Então aquele povo, voltando para aqui, aquele povo foi orientado, aquele povo foi advertido, mas quem disse que eles queriam dar ouvido? É como se olhar para o mundo hoje, eu quero farra, eu quero amanhã, hoje é sexta-feira, eu quero chegar de madrugada, amanhã eu quero, enfim, farra, maldade, malícia, pecado, é o que acontecia naquela cidade. Então Deus vai destruir a cidade, ele escuta a oração de Abraão, e é claro que Deus não ia destruir, mas ele usa a oração do Abraão para salvar Ló e sua família. E aí, embora o Ló morasse naquele ambiente, o Ló não participava dos pecados daquela cidade. A gente tem que entender isso. Porque se você passa por um lugar onde é impuro, onde há pecado, que você pecou, você passou por lá. Então Ló, ele habitava lá, mas ele tanto que ele não participava dos pecados, que Deus achou por bem tirar ele de lá com a sua família. Então
Deus fala assim, então tá bom. Aí, em resposta à oração de Abraão, Deus envia anjos, não é isso? O anjo desce lá em Sodoma e ele vai à casa de Ló, bate na porta. Quando Ló olha, ele discerne, é o anjo do Senhor, e ele atende. Só que as pessoas da cidade correu para o lado: olha, chegou 3 moços e está na casa do Ló. E olha, aí dá para a gente ter uma noção da maldade que aquele povo estava virado. Ali, naquela cidade, não sabia quem era homem, quem era mulher, estava virada a coisa. E o povo foi tudo para lá, porque queria, né, que Ló botasse os anjos para fora, porque eles queriam atacar os anjos. Então, Ló disse: não vou fazer isso. O anjo entra para dentro e fala: Ló, nós viemos trazer uma mensagem de Deus. Escapa-te pela tua vida. Pega agora tua esposa, tuas filhas, tua família, e sai agora dessa cidade, porque Deus vai mandar fogo. Ele está só esperando você sair daqui e ele vai destruir esta cidade. Aí o Ló, ele pega, né, resumindo, a sua família, e ele diz: olha, minha esposa, arruma, pega aí baspa aí, vamos sair correndo agora, porque está vindo fogo do céu aí. Deus falou, entregou a mensagem pelos anjos que ele vai acabar com esta cidade. E Deus está nos dando uma oportunidade para a gente escapar com vida. Então ele pega ali as suas filhas, a sua esposa, e o anjo diz: olha, vocês vão, mas a ordem é: não olhe para trás. Então vocês vão sair de Sodoma, pegam a família, mas não olhem para trás. Vão chegar numa altura que vocês vão ver barulho da destruição, mas a ordem do Senhor é para não olhar para trás. Aí eles vão, e quando chega numa altura, certamente para destruir uma cidade, tem barulho, tem gritos, né? Tem correria, né? Pessoas pasmadas tentando se escapar. É mais ou menos o ambiente do dilúvio. Noé abre a arca, enfim, assim estava Sodoma, apavorada, porque começa agora, na saída de Ló com a sua família, cai fogo com enxofre do céu, e a cidade é assediada, ou assediada, Aí chega numa altura, certamente onde já Ló estava seguro e já não poderia mais ser atingido pelo fogo. Mas independente disso, a mensagem de Deus que foi entregue para Ló, sua esposa e a família era: não olhe para trás, siga em frente. Então, quando Deus fala não olhe para trás, está dizendo assim: ó, Deus quer preservar a vida de vocês. Deus tem coisa maior, o melhor para vocês, e maior também. Então não olhe para trás, não se preocupe. Deus não se engana, não se equivoca. Se Ele está falando, obedeça. Aí eles vão chegar numa altura e a mulher ela vai as filhas, vai o Ló, e de repente algo chama a atenção da mulher. E é isso que nós vamos falar aqui nessa noite. Eu vou ser breve, porque Jesus chamou a atenção da atitude agora. Nesse momento, Jesus chama a atenção para a gente olhar para a esposa de Ló, tá? Então, quando Jesus diz assim, ó, olhai vós para a mulher de Ló, Ele está falando: gente, presta atenção, como que a coisa sucedeu, qual foi a mensagem que foi entregue para ela, qual o recado, e o que ela fez do recado. Ela deu ouvido? É claro que ela não deu ouvido. Então Jesus está chamando a atenção, Ele está lá diante de um povo, e Ele está pregando para o povo, assim como fala nos alerta aqui nessa noite, utilizando a história real de uma mulher. Aí Ele vai dizer: gente, presta atenção na mulher de Ló. Então, vamos falar um pouquinho do povo da época de Jesus, falando do tempo de Ló. Agora, Jesus, por que Jesus falou assim: olhai vós para a esposa do Ló? Porque Jesus, diante de um povo que ele se apegava muito com muitas coisas,
Só que a principal dela estava ficando de lado. Por exemplo, havia um costume, só para vocês terem uma noção, havia um costume entre os fariseus assim, ó, se você tem bastante bens, se você tem um carro bom, uma casa boa, uma boa posição diante da sociedade, você é uma pessoa abençoada por Deus. Então tinha essa visão que predominava no meio do povo. É por isso que Jesus vai chamar a atenção para algo maior, mostrando que isso não era o maior ou o suficiente. Então o povo dizia assim, ó, se você tem, você é pessoa abençoada. Mas se você não tem nada, você não tem um bom emprego, você não tem uma casa, mora de aluguel, enfim, você não tem dinheiro, uma conta boa, você é uma pessoa amaldiçoada. Você está pagando por algum pecado que você cometeu. Então, como punição, você se tornou uma pessoa pobre, um pobretão. Uma visão completamente errônea, errada, sim ou não? Então, se tem, é abençoado. Se não tem, é amaldiçoado. Da onde isso? Se a Bíblia diz que Jesus veio para os pobres, Jesus veio para os doentes, tinha outra visão ainda deles, o povo. Visão errada, mas Jesus, sabendo disso, ele vai dizer para eles olhar para a mulher de novo. A outra visão é o seguinte: se você tem saúde, bastante saúde, você é uma pessoa abençoada. Se você está doente, é porque está pagando o pecado. E pode acreditar, hoje, no meio da igreja, das igrejas, ainda tem gente assim. Fulano está doente. Deus pesando a mão porque ele não está fazendo a obra. O que é isso? Então não é por aí. Não dá para dizer que porque o fulano está doente, é Deus cobrando dele. Gente, a gente tem que parar com essa visão. Isso é coisa da igreja que não tinha nenhuma visão a respeito do reino de Deus. Não tinha discernimento entre a mão direita e a esquerda. É por isso que Jesus vai chamar a atenção desse povo utilizando esse versículo, que é o exemplo da mulher de Ló. Então Jesus está dentro de um povo que tem uma visão errada a respeito das coisas, de um povo que está pegado no material. Eu tenho que investir tudo no material para ele ser uma pessoa abençoada. Ou seja, se tem é abençoado, se não tem é amaldiçoado, da onde isso? A gente conhecemos e sabemos na Bíblia e fora da Bíblia de pessoas que têm muito dinheiro e são pessoas abençoadas, pessoas que têm temor a Deus. Mas também tem pessoas que têm muito dinheiro e eles colocam a sua confiança no dinheiro. Aí Jesus vai dizer: não podeis servir a dois senhores, porque você vai agradar um e desagradar o outro. Então quando Jesus fala dois senhores, é Deus e o dinheiro. Mas eu não posso ter bens. Você pode ter um emprego bom, você pode ter um carro bom, você pode ter dinheiro no banco, isso é bênção. Não é o principal, mas é bênção. Você pode ter, eu não posso, você pode ter uma faculdade, você pode fazer uma pós, você pode estudar, mas isso não é a prioridade, isso não é aquilo que vai usar na tua vida. A gente tem que entender que isso, apesar de ser muito importante e é necessário, mas isso é algo perecível. A gente tem que entender que o principal é Deus. Deus está acima de todas as coisas, e todo dinheiro nesse mundo não compra a nossa salvação em Cristo Jesus. A questão não é Deus deixar de ter, a questão é aonde que está ou para onde que está voltado o nosso coração. No versículo fica claro, pela atitude da mulher de Ló, que ela estava voltada para Sodoma e não para Deus. Porque Deus falou: vou destruir tudo, você tem que, não pode olhar para trás. Mas lá atrás, quando ela ia, lá atrás ficou algo que ela não aguentou, estava no coração. E ela disse: eu tenho que olhar para ver se Deus destruiu a minha casa, ou meu jogo de panela, tramontina. Enfim, algo chamou a atenção da mulher de Ló, a ponto de ela não dar ouvido para a voz de Deus. E ela, em desobediência, ela olhou para trás. Então, quando Jesus está falando, olhai-vos para a mulher de Ló, trazendo para nós hoje, falando dele, Ló, falando do povo de Jesus, vamos falar um pouquinho de nós agora, porque ela, ou seja, a esposa de Ló olhou para trás. Atrás
chamou a atenção dela e roubou a bênção dela, tá? A mulher do Ló e não Ló. A questão é, quantas pessoas hoje, em nossos dias, que está focado, ou envolvido, ou enrolado em coisa do passado, e não consegue enxergar aquilo que está por vir. O apóstolo Paulo, com base nisso, o apóstolo Paulo chegou a dizer: irmão, eu não julgo que haja alcançado ainda, mas uma coisa eu faço, é que, me esquecendo das coisas que atrás ficam, eu avanço para frente, para o alvo que é Cristo Jesus, o nosso Salvador. Então Paulo estava consciente disso, que nós não podemos ficar amarrados em coisa do passado. Tem gente, vamos detalhar algumas delas, porque alguém ainda fala, eu ainda não entendi. Então vamos lá, tem gente que está envolvido com alguma coisa, quem sabe uma coisa que gerou uma mágoa lá no passado, ele não consegue esquecer. Eu conheço pessoas que chegam e eu não sei nem quantas vezes pessoas que chegam para mim, irmão, olha, aconteceu assim lá atrás, eu fui injustiçada e eu não consigo esquecer, não sai do meu coração, a pessoa não consegue progredir espiritualmente, a vida espiritual não flui. Por quê? Porque a pessoa está enroscada com a coisa do lado de trás, está focado para trás. Mas Jesus está dizendo, o negócio está para frente, a tua vitória está para frente. Nós não podemos ficar envolvidos, enrolados, ou voltados para a coisa lá de trás. Tem gente que aconteceu algo há 15 anos, há 20 anos, está focado nisso, não consegue esquecer. A gente tem que começar, mas enxergar completamente, entender de uma vez por todas que aquilo que há de maior ainda está por vir para a nossa vida. O de melhor está por vir, então por que ficar olhando para trás? Ah, irmão, eu não consigo esquecer tal coisa que aconteceu tal dia. Irmão, olha, eu tive uma perda. Quem sabe aqui tem pessoas que você teve alguma perda lá atrás. Acredite, o melhor está para vir para a tua vida. Se for um emprego, Deus tem um emprego melhor para você. Se você perder uma casa, Deus tem uma casa melhor para você. Eu perdi um carro, Deus tem um carro melhor para você. E além de um carro melhor, uma vida melhor, Deus tem a salvação para tu e para a tua casa. Creia nisso! Que é voltando à mulher de Ló, ela olhou para trás, o que aconteceu? Ela se transformou em uma estátua de sal. Ou seja, ela paralisou, ou seja, ela morreu. Ela se derreteu. Acabou-se a mulher de Ló. Pense Ló olhando para sua esposa e ele disse, ela olhou para trás, né? E aí ele segue em frente com a sua família e ela perdeu a bênção, perdeu a promessa de Deus, porque simplesmente ela estava amarrada em algo lá atrás. Ela não olhou por olhar, ou só por curiosidade. Acredito que tinha alguma coisa no coração dela que a fez a olhar para trás. Ela estava focada naquilo que estava atrás. E Jesus estava transmitindo uma mensagem bem assim para, eu digo os fariseus, mas para todo aquele povo. Ele estava dizendo assim, cuidado, vocês estão apegados em coisas como a mulher de Ló, né? Mas eu tenho algo maior para vocês. E se você analisar e voltar no começo desse texto aqui que foi lido, eles fizeram uma pergunta para Jesus: Jesus, quando que vai vir o reino de Deus? Então essa pergunta que faz no começo do texto aqui, no versículo 1, que eles perguntam para Jesus, quando que vai vir o reino de Deus, já revela. Porque eles estavam esperando Jesus que viria para libertar os judeus das garras dos romanos, que até então eles eram submissos, pagavam impostos para os romanos, né, na época de Jesus. Então o povo estava esperando Jesus que viria para destruir os romanos, entregar o poder nas mãos de Israel, né? E o povo enriquecesse, dominasse e prosperasse. Não que Deus seja contra a prosperidade, mas ele se esqueceu do objetivo principal, assim como a mulher de Ló esqueceu.
que o objetivo principal não era trazer um poder, mas trazer a salvação. Depois, como consequência da salvação, as demais coisas viriam, mas o povo tinha que crer que Jesus era o reino de Deus presente no meio deles, mas eles não acreditavam. Ou seja, ele olhava para a salvação, para Jesus, para o reino da terra, e ele dizia assim: ó, quando que ele vai vir? Ou seja, o Senhor não é filho de Deus. Em outras palavras, é isso. Eu sei que ele vai vir, mas não é o Senhor. Então fala para nós, quando é que ele vai vir? Ou seja, estava menosprezando a presença de Jesus. Eles não acreditavam. E o coração focado em coisas, esperando, não sabendo eles que eles estavam diante da salvação. Que o reino já estava presente. E eles perguntando quando iria se manifestar o reino de Deus na terra. Esperando um escape. Mas o escape veio não da forma que eles esperavam. O escape veio para libertar o povo da escravidão. Eu falo no sentido espiritual. O povo estava escravizado das coisas. Tinha gente oprimida. E Jesus, do ponto forte do ministério de Jesus foi libertar aquelas pessoas. Pessoas escravizadas por demônios que foram libertas por Jesus. E Jesus fazendo isso, ele estava provando: não, eu sou o rei de Deus, eu tenho todo o poder no céu e na terra. Mas eles, mesmo assim, diante dos milagres, menosprezaram e não creram que Jesus era o reino de Deus presente entre a humanidade. Aí Jesus, ele vai chamar a atenção deles dizendo: lembrai-vos da mulher de Ló. Ela ouviu, ela recebeu os anjos, que era Deus presente em forma de anjo, mas ela não acreditou, e ela olhou para trás. O que Jesus está dizendo? Vocês estão focados nas coisas que não estão conseguindo enxergar, que o reino de Deus está presente entre vocês. O que Deus está falando para nós aqui nessa noite? Para nós não olhar para trás. Tem gente na igreja, muitos que passaram pela igreja e olharam para trás e hoje estão desviados. Quem é que não conhece? Pessoas que um dia usufruíram dos bens espirituais, dos dons, das maravilhas de Deus, recebeu bênçãos, portas se abriram. Mas hoje, isso um dia, mas hoje, cadê eles da igreja? Foram embora. Olharam para trás. Esse olhar para trás significa focar em coisas, esquecer do reino.